Olá! Nesta aula, daremos continuidade ao estudo de vetores. Iremos realizar alguns exercícios para ampliar nossos conhecimentos. Parte 2. Neste momento, vamos realizar algumas atividades. Exercício 1. Determine o módulo da resultante dos vetores em cada caso a seguir. Letra A. Dados. Vetor A com módulo 12, direção horizontal e sentido para a esquerda. Vetor B com módulo 7, direção horizontal e sentido para a esquerda, como mostra a figura. Resolução. Devemos lembrar que o vetor resultante é igual à soma do vetor A mais B. Utilizando o método do polígono, podemos realizar a representação dessa soma e também do vetor resultante R, como mostra a figura. E de acordo com essa figura, pode-se perceber que o tamanho, quer dizer, o módulo do vetor R, é igual à soma dos módulos dos vetores A e B. Ou seja, a relação em módulo seria módulo de R é igual ao módulo de A mais o módulo de B. Esta expressão relaciona os módulos dos vetores, quer dizer, os tamanhos dos vetores. Então, o módulo de R será igual a 12 mais 7, que é igual a 19. Portanto, o módulo de R é 19. A direção é horizontal e o sentido para a esquerda, como representado na figura. Observação 1. Perceba que a relação vetorial e a equação entre os módulos são muito semelhantes, mas não são iguais. A relação vetorial carrega as três informações de um vetor: o módulo, a direção e o sentido, enquanto que a outra carrega somente o módulo. Observação 2. Mesmo que o problema tenha pedido para determinar somente o módulo, devemos sempre seguir os mesmos passos: escrever a equação vetorial, representar geometricamente a equação vetorial, analisar a figura obtida para escolher qual expressão matemática iremos utilizar para determinar o módulo do vetor resultante e realizar o cálculo. Letra B. Dados. Vetor A com módulo 15, direção horizontal e sentido para a direita. Vetor B com módulo 5, direção horizontal e sentido para a esquerda. Resolução. Devemos lembrar que o vetor resultante, R, é igual à soma vetorial de A mais B. Utilizando o método do polígono, podemos realizar a representação dessa soma e também do vetor resultante R, como mostra a figura. De acordo com a figura, pode-se perceber que o tamanho, quer dizer, o módulo do vetor R, é igual à diferença dos módulos dos vetores A e B. Ou seja, o módulo de R é igual ao módulo de A menos o módulo de B. Esta expressão relaciona os módulos dos vetores, ou seja, o tamanho dos vetores. Portanto, o tamanho do vetor R é igual a 15 menos 5, que é igual a 10. Portanto, o módulo do vetor R é 10, a direção é horizontal e o sentido é para a direita, como representado na figura acima. Observação. Veja que a relação vetorial e a equação entre módulos já se diferenciam uma da outra. Letra C. Dados. Vetor A com módulo 12, direção vertical e sentido para cima.
Vetor B com módulo 5, direção horizontal e sentido para a direita. Resolução. Devemos lembrar que o vetor resultante R é a soma dos vetores A mais B. Como a origem dos vetores A e B coincidem, optamos por utilizar a regra do paralelogramo, como mostra a figura abaixo. Veja que na figura temos um triângulo retângulo, onde o módulo de R é a hipotenusa e os módulos de A e B são os catetos. Podemos utilizar o teorema de Pitágoras para relacionar os módulos dos três vetores. Portanto, R ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Esta expressão relaciona os módulos dos vetores, ou seja, o tamanho dos vetores. Substituindo os dados do enunciado, temos então que R ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado, que é igual a 144 mais 25, que é igual a 169. Realizando o cálculo de R, teremos que R é igual a mais ou menos raiz de 169, que é igual a mais ou menos 13. Como o módulo de um vetor não pode ser negativo, então o módulo de R é 13, e a direção e o sentido estão representados na figura anterior. Observação. Veja que a relação vetorial e a relação entre os módulos são bem distintas. Letra D. Dados. Vetor A com módulo 4 e vetor B com módulo 8. As representações das direções e sentidos estão indicadas na figura. Resolução. Devemos lembrar que o vetor resultante, R, é a soma dos vetores A mais B. Como a origem dos vetores A e B coincidem, optamos por utilizar a regra do paralelogramo, como mostra a figura abaixo. Veja que a figura é semelhante a um paralelogramo apresentado em uma tabela anterior. Podemos, então, utilizar a lei dos cossenos para relacionar os módulos dos três vetores. Porém, devemos iniciar com o módulo do vetor R, pois ele secciona o ângulo de 120 graus. Sendo assim, teremos que R ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes A vezes B vezes o cosseno de θ. Esta expressão relaciona os módulos dos vetores, portanto, o tamanho. Substituindo os dados do enunciado, teremos então que R ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 8 ao quadrado mais 2 vezes 4 vezes 8 vezes o cosseno de 120. Sabendo que o cosseno de 120 graus é igual a menos meio, então teremos que R ao quadrado é igual a 16 mais 64 vezes menos meio. Isso é igual a 48. Calculando o valor de R, teremos então que R é igual a mais ou menos raiz de 48, que simplificando teremos que R é igual a mais ou menos 4 raiz de 3. O módulo de R é 4 raiz de 3, e a direção e o sentido estão representados na figura anterior. Veja que a relação vetorial e a equação entre os módulos são bem distintos. Letra E. Dados. Vetores A e B com módulos iguais a 7. As representações das direções e sentidos estão indicados na figura. Resolução. Devemos lembrar que o vetor resultante é dado por R igual a mais B, vetorialmente.
Como a origem dos vetores A e B coincidem, optamos por utilizar a regra do paralelogramo, como representado na figura abaixo. Veja que esta letra é semelhante à letra D, porém com valores de módulos de A e B iguais. Podemos utilizar a lei dos cossenos para relacionar os módulos dos três vetores, iniciando com o módulo do vetor R, pois este secciona o ângulo de 120 graus. Portanto, R ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes A vezes B vezes cosseno de θ. Esta expressão relaciona os módulos dos vetores, portanto, o tamanho. Substituindo os dados do enunciado, teremos então que R ao quadrado é igual a 7 ao quadrado mais 7 ao quadrado mais 2 vezes 7 vezes 7 vezes cosseno de 120. Sabemos que o cosseno de 120 é igual a menos meio, portanto, R ao quadrado é igual a 49 mais 49 mais 98 vezes menos meio, que é igual a 49. Calculando o valor de R, teremos então que R é igual a mais ou menos a raiz de 49, que é igual a mais ou menos 7. O módulo de R é 7, e a direção e o sentido estão representados na figura anterior. Observação 1. Veja que a relação vetorial e a equação entre os módulos são bem distintas. Observação 2. Importante também perceber que, sendo os módulos de R, A e B iguais, existe na figura um triângulo equilátero. Isto significa que todos os ângulos internos do triângulo são iguais a 60 graus. Portanto, o ângulo entre os vetores A e B foi dividido exatamente ao meio pelo vetor resultante R. Observação 3. Não irei realizar a demonstração, mas toda vez que somarmos dois vetores de mesmo módulo e com origem no mesmo local, o vetor resultante sempre irá dividir o ângulo formado entre esses dois vetores ao meio. Letra F. São dados que os módulos dos vetores A, B, C e D são 3, 4, 5 e 7, respectivamente, e suas direções e sentidos estão indicados na figura. Resolução. Sabemos que o vetor resultante R é dado pela soma dos vetores A, B, C e D. Vimos que somar vetores que possuem a mesma direção é mais fácil. Além disso, também vimos que mudar a ordem em uma soma vetorial não altera o resultado. É uma propriedade comutativa. Portanto, vamos mudar a ordem em que somamos os vetores para que a atividade seja de mais fácil resolução. Escreveremos que o vetor R será igual à soma dos vetores A e C mais a soma dos vetores B e D, visto que A e C têm a mesma direção, assim como B e D. Vamos inicialmente determinar a resultante dos vetores A e C, o qual chamaremos de RAC. Posteriormente, acharemos a resultante dos vetores B e D, o qual chamaremos de RBD. E finalizaremos realizando a resultante dos vetores RAC e RBD. O vetor resultante, RAC, é dado pela soma dos vetores A e C. Realizando a representação vetorial da soma dos vetores A e C, utilizando a regra do polígono, teremos a figura abaixo. De acordo com a figura, o módulo do vetor resultante, RAC, é igual à diferença dos módulos dos vetores C e A.
Substituindo os dados do enunciado, teremos que o módulo RAC é igual a 5 menos 3, que é igual a 2. A direção e o sentido do vetor RAC estão representados na figura ao lado. O vetor resultante, RBD, é dado pela soma dos vetores B e D. Realizando a representação vetorial da soma dos vetores B e D, utilizando a regra do polígono, teremos a figura abaixo. De acordo com a figura, o módulo do vetor RBD é igual à diferença dos módulos dos vetores D e B. Substituindo os dados do enunciado, teremos que o módulo RBD é igual a 7 menos 4, que é igual a 3. A direção e o sentido do vetor RBD estão representados na figura ao lado. Agora, devemos finalizar o cálculo do vetor R, que é igual à soma dos vetores RAC e RBD. Realizando a representação vetorial da soma dos vetores RAC e RBD, utilizando a regra do polígono, teremos a figura abaixo. Como a figura se assemelha a um triângulo retângulo, vamos utilizar o teorema de Pitágoras, que diz que o módulo do vetor R ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos módulos dos vetores RAC e RBD. Substituindo os dados obtidos anteriormente, teremos que o módulo de R ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado, que é igual a 4 mais 9, e que é igual a 13. Realizando os cálculos, teremos que R será igual a mais ou menos a raiz de 13. Portanto, o módulo do vetor R é raiz de 13. E a direção e sentido estão representados na figura anterior. Letra G. São dados que os módulos dos vetores A, B e C são iguais a 8, e suas direções e sentidos estão indicados na figura. Resolução. Sabemos que o vetor resultante R é dado pela soma dos vetores A, B e C. Vamos inicialmente determinar a resultante dos vetores A e B, o qual chamaremos de RAB. E finalizaremos o cálculo da resultante R, que será igual à soma dos vetores RAB e C. O vetor resultante RAB é dado pela soma dos vetores A e B. Como a origem dos vetores A e B coincidem, vamos utilizar a regra do paralelogramo, como mostra a figura abaixo. Veja que a figura obtida ela é semelhante à de um paralelogramo apresentado em uma tabela anterior. Podemos utilizar a lei dos cossenos para relacionar os módulos dos três vetores. Porém, devemos iniciar com o módulo do vetor RAB, pois ele secciona o ângulo de 120 graus. Portanto, RAB ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes A vezes B vezes o cosseno de θ. Esta expressão relaciona os módulos dos vetores, ou seja, os seus tamanhos. Substituindo os dados do enunciado, teremos então que RAB ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 8 ao quadrado mais 2 vezes 8 vezes 8 vezes o cosseno de 120. Sabendo que o cosseno de 120 é igual a menos meio, então RAB ao quadrado
é igual a 64 mais 64 mais 128 vezes menos meio, que é igual a 64. Portanto, RAB é igual a mais ou menos raiz de 64, que é igual a mais ou menos 8. Isto significa que o módulo de RAB é igual a 8. Perceba que, novamente, temos um triângulo equilátero. Portanto, os ângulos internos são iguais a 60 graus. Isso nos permite garantir que o ângulo entre os vetores RAB e o vetor C é igual a 180 graus. Portanto, eles têm sentidos opostos. Agora devemos finalizar calculando o vetor resultante R, que é igual à soma dos vetores RAB e C. Realizando a representação vetorial da soma dos vetores RAB e C, utilizando a regra do polígono, teremos a figura abaixo. Veja que, como os vetores RAB e C têm sentidos opostos, então o R é igual a RAB menos C, em módulo. Portanto, substituindo os resultados, temos que R é igual a 8 menos 8. Portanto, R é igual a 0. Perceba que, neste caso, não temos como representar o vetor R, pois ele é um vetor nulo. Exercício 2. Considere os vetores A e B da figura abaixo, com módulo de A igual a 4 e módulo de B igual a 6. Determine o módulo do vetor D tal que o vetor D é igual ao vetor A menos o vetor B. Resolução. Como já discutido anteriormente, podemos encarar a diferença entre vetores como uma soma com o vetor oposto. Assim, o vetor D, que é igual ao vetor A menos o vetor B, pode ser escrito como sendo igual ao vetor A mais menos o vetor B, onde menos B é o vetor oposto de B. Devemos lembrar que o vetor oposto de B é um vetor de mesmo módulo, mesma direção, porém com sentido contrário ao do vetor B, como indicado na figura abaixo. Para facilitar o cálculo, vamos inverter a ordem na soma dos vetores A e o oposto de B, já que o resultado não mudará, pois é uma propriedade comutativa. Portanto, o vetor D é igual ao vetor oposto de B mais o vetor A. Para representar a soma do vetor oposto de B e do vetor A, vamos utilizar a regra do polígono, como mostra a figura abaixo. Veja que a figura é semelhante a uma das figuras apresentadas em uma tabela anterior. Podemos utilizar a lei dos cossenos para relacionar o módulo dos três vetores. Porém, devemos iniciar com o módulo do vetor D, pois o vetor D é oposto ao ângulo de 60 graus. Portanto, o módulo de D ao quadrado é igual ao módulo de A ao quadrado mais o módulo de B ao quadrado, menos 2 vezes o módulo de A vezes o módulo de B, vezes o cosseno de θ. Substituindo os dados do enunciado, teremos que o módulo de D ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 6 ao quadrado, menos 2 vezes 4 vezes 6, vezes o cosseno de 60. Porém, o cosseno de 60 é igual a meio. Portanto, D ao quadrado é igual a 16 mais 36 menos 48 vezes meio, que é igual a 28. Portanto, o módulo de D é igual a mais ou menos raiz de 28, que é igual
a mais ou menos 2 raiz de 7. Mas o módulo de D não pode ser negativo. Portanto, o módulo do vetor D é igual a 2 raiz de 7. E a direção e o sentido estão representados na figura anterior. Encerramos aqui a parte 2 de vetores. Até a próxima aula.